Muito bem, estamos de volta na segunda parte do Arena Esportiva, tratando do assunto de interesse do torcedor brasileiro, que é o futebol e o refinanciamento da dívida dos clubes. Muitos não conseguiram aderir ao programa e se tentou um novo prazo, o que não foi aceito pelo governo. Antes esse prazo aí terminar, eu estive inclusive com o ministro Jorge Hilton, ministro dos Esportes, no Tijuca Tênis Clube, na festa de centenário do Tijuca, e ele já me adiantava que não haveria hipótese alguma de um novo prazo. Como não houve esse prazo, deputado Otávio Leite, só que foi o relator, terminou no dia 30 de novembro, ainda há como se dar esse novo prazo ou não tem mais jeito? A lei foi publicada e não acabou? Não, desde que uma nova lei abra essa oportunidade. Nesse instante, no Congresso, nós estamos construindo essa possibilidade. A ideia é que até 31 de julho se tenha finalmente uma oportunidade última para todos esses tantos clubes aí, 400, 500 clubes, que não aderiram. São clubes pequenos, da Série B, C, vários clubes... Série D também, né? Série D, regionais, de estados que têm os seus campeonatos sazonais, mas que de alguma maneira mexem economicamente e têm uma contabilidade própria. Então, um ganho fundamental é que o clube que adere, ele passa a ter a CND, Certificado de Nada Pode, uma certidão negativa de débito, ou seja, não deve nada. Com isso, o clube pode se credenciar a obter financiamentos da Lei de Incentivo ao Esporte. Quanto é que tem no Brasil por ano para isso? 400 milhões. Quanto é que o governo gasta? Apenas 200. Então você pega um clube nosso, Serrano, que tem um estádio importante, que tem uma dívida que ele não consegue pagar. Com o parcelamento, ele passa a poder pagar essa dívida, ganha o certificado e vai atrás das empresas que pagam impostos de Petrópolis para obter algum tipo de financiamento. Estou dizendo um exemplo assim, como algo que é possível. Isso espalhado pelo Brasil vai soerguer o futebol e os clubes, que são fundamentais para que um 7-1 não aconteça novamente. Essa aqui é a verdade. Agora, só para fechar, tem um outro detalhe. Esse direito ao parcelamento, ele é assegurado, mas ele não é permanente. O clube tem que pagar. Deixou de pagar 3 vezes, dança, perde tudo. Deixou de pagar salário de jogador durante 3 meses, perde tudo. Então, tem muitas amarras que garantem a responsabilidade na atitude dos dirigentes, a começar pelos salários. E esse detalhe, deputado Luiz Paulo, que o deputado Otávio Leite falou, são 3 meses, né, por exemplo, deixa de pagar salário, aí perde tudo. Não paga os impostos durante 3 meses, aí perde tudo. O dirigente do clube, ou os dirigentes, não, porque não é só o presidente, são os vices, a própria diretoria, eles têm que atentar para isso, para que o clube não retroceda. Não, ele tem que atentar para isso, para o clube não retroceder, mas também a lei, e a lei maior, o Código Civil também já fala disso, né, é que os dirigentes passam a ser corresponsáveis e o seu patrimônio pode ficar também indisponível. Posso dar um exemplo? Essa é uma questão central que está na lei, não está, deputado? Está claro, responde por gestão temerária. Eu vou até dar um exemplo no que o senhor está falando. Recentemente, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, e o vice-presidente Nelson Mofarrege estavam com as contas bloqueadas pela Justiça do Trabalho. Não que o Botafogo tenha deixado de entrar no ato trabalhista. Ao longo de 2015, o Botafogo pagou cerca de 13 milhões de reais da gestão do presidente Carlos Eduardo Pereira, que pegou o clube quebrado, mas pagou. Só que jogadores, ex-jogadores no caso, que ainda não tinham recebido e queriam logo receber, entraram na Justiça e a Justiça Trabalhista bloqueou a conta dos dois. E o presidente Carlos Eduardo Pereira e o vice Nelson Mofarrege, claro, tentando desbloquear a conta. Por isso que o senhor acabou de dizer que os dirigentes agora são responsáveis. Sendo que o Botafogo estava no ato trabalhista, deputado. Olha, quando nós fizemos a equação econômica desse parcelamento, o clube que eu mais estudei foi o Botafogo. Porque se a lei tinha que dar solução para os clubes, tinha que dar solução ao Botafogo, cuja situação era a pior de todas. Essa aqui é a verdade. Tivemos algumas reuniões com os presidentes atual e o anterior Maurício do Botafogo. Assunção. O Maurício Assunção foi no Congresso, estivemos lá no Botafogo e por aí vai. E de fato, no campo trabalhista,
A lei, inclusive, estabelece um comando para que os tribunais fixem os atos trabalhistas, que aqui já havia, onde se parcelava também dentro de um percentual 15%. 15 a 13, 15% da receita líquida do clube, perfeito. destinada àquela fila de Credores, débitos, né? de credores e por aí vai. Eu queria até registrar Pois não, que deputado recentemente a presidente e a diretoria do Botafogo tiveram aqui no parlamento para pedir ao parlamento que aprovasse um projeto de lei que já estava tramitando aqui de algum tempo, de diversos autores, para liberar a venda de cerveja nos estádios. Foi o próprio Botafogo que liderou exatamente por causa do Engenhão, para ter uma renda extraordinária Exatamente. em cima Foi disso. aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado aqui. Foi a diretoria do Botafogo que Uma veio outra aqui. fonte de receita que nós colocamos na lei é a criação da Lotex, uma raspadinha específica sobre futebol, e os clubes que oferecem suas marcas, seus símbolos e por aí vai. Mas já não tinha time mania? A Time Mania não deu certo. O Brasil arrecada 12, ou melhor, a Caixa Econômica movimenta por ano 12 bilhões em loterias. São 10 certames, são 10 tipos de loterias. Criou a Time Mania, ela oferece apenas 200 milhões por ano. Ela se prestaria, há 8 anos atrás, a resolver esse problema da dívida, porque as pessoas iam apostar, os clubes recebiam uma parte, essa parte iria para pagar a dívida. Não funcionou, porque não pegou a Time Mania. Então, a raspadinha do futebol vai permitir que o clube tenha um royalty ali e possa ter também um dividendo. E mais, o Ministério do Esporte passa a ter um recurso bem significativo também para financiamento de esporte escolar, o carimbei para esporte escolar. O que é muito bom. E falar em esporte escolar, ano passado a educação física voltou a ser obrigatória no currículo das escolas, o que já estava afastado cerca de 15 a 20 anos. E agora a educação física volta a ser obrigatória. Registra-se também, né, que é uma luta, né, da educação física, que até o gabinete do deputado Otávio Leite esteve envolvido, foi de aprovar aqui na casa, e fizemos isso no final desse ano, no apagar das luzes, né, uma lei exatamente para que a atividade da educação física ela seja obrigatória no ensino e seja ministrada pelos profissionais de educação física. Isso, nada contra a professora regular, mas é óbvio que para o aluno, quem está apto a melhor lhe prestar essa informação é quem que estudou durante 4 anos educação física. Com certeza. E o que é muito bom para o aluno. Lógico. Ter uma atividade física. E é científico. A performance dele nas matérias regulares melhora. É Consideravelmente. científico, com pesquisa e tudo. A CBF, deputado Otávio Leite e Luiz Paulo, incluiu no regulamento do Campeonato Brasileiro de 2015 e já está também, vai ser colocado, mantido no Campeonato Brasileiro de 2016, o chamado fair play financeiro. O clube que não pagar em dia durante um mês vai perder os pontos. Na lei diz 3 meses, mas a CBF colocou 30 dias. A segunda divisão do Campeonato Brasileiro nós tivemos clubes, e até na primeira divisão também, clubes que atrasaram salário, mas que não houve denúncia ao STJD, porque se ficou com medo dos clubes perderem pontos, do atleta ficar assim, digamos, fichado no clube. Ah, esse clube aqui está atrasando salário, e aí ele vai começar a ser colocado de lado no clube, não vai continuar jogando, de titular passa a reserva, vai ser escanteado, como se diz aí no bom linguajar do futebol. Mas o Goiás, porque foi rebaixado à segunda divisão, o presidente do Goiás chegou a dizer que o Goiás quer que a lei seja cumprida e vai lutar por isso. No Vasco, o presidente Eurico Miranda chegou a dizer também que o Vasco não quer nenhum benefício. Caiu dentro de campo, vai respeitar e vai jogar a segunda divisão. Mas se a lei existe, é para ser cumprida. Eu compreendo que a lei precisa de uma transição para todos se adequarem. É razoável, porque ela é muito complexa, são 200 itens a lei. Muito bem. Mas esse fair play financeiro, ele é indispensável. E basicamente a regra que estabeleceu-se é a seguinte: ao início do campeonato, no momento da inscrição, o clube tem que mostrar que tem a CND, a tal certidão negativa de débito. Então ele está quite do que paga do passado, do parcelamento, e do que paga do corrente. Tá ok. A CBF ou a federação identifica isso, pronto, registra. Se não tiver,
cai para outra divisão, não é nem perder ponto, cai para a divisão inferior. Eu acho que tem que ser radical nesse instante, que precisa de um ajuste realmente muito severo. Então, vai ter alguma discussão sobre isso, Eu até quero acompanhar melhor, porque o princípio da regra, ele tem que prevalecer. Agora, há uma transição, tem que ter uma transição. É louvável nessa transição que, assim, possa haver uma coisa mais maleável, deputado Luiz Paulo? Eu acho que para se adaptar? Eu acho que, primeiro, que as regras têm que ser claras. O que é atraso de pagamento? Né? O atraso de pagamento é do conjunto de todos os atletas, ou ele pode dizer respeito a apenas um atraso de um ou dois atletas? Ou de direito de imagem, não paga porque é caro e aí paga salário na carteira? Então, essa questão conceitual é importante, quer seja para perder pontos, quer seja para ser rebaixado de divisão. Né? E talvez o Poder Executivo Federal, pudesse regulamentar com um decreto a lei, detalhando melhor essa questão. Até porque também acho que a CBF não pode legislar ao arrepio de uma lei recentemente promulgada em 2015. Então, eu acho que isso ainda vai ser fruto de um profundo debate. O princípio é justo, porque se um elenco inteiro está com 90 dias de atraso, evidentemente o gestor não tem responsabilidade fiscal na sua gestão. Né? Mas tem que se ver os casos fortuitos, né? Porque é muito comum você ter lutas judiciais e de interpretação de contrato entre clube e jogadores na justiça. A gente tem um minuto ainda, deputado Otávio Leite. O senhor queria falar ainda sobre isso? Apenas para dizer o seguinte, o clube que não pagar regularmente, ele tem que ser punido. Agora, cabe a esse clube organizar o seu orçamento dentro do que é a sua receita. Compatível com ele, né? Exatamente. Então, é uma questão de ajuste geral das contas do futebol brasileiro. Bem, nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva e nós contamos com a presença dos deputados Luiz Paulo, aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Obrigado, deputado, mais uma vez. E também do deputado Otávio Leite, que foi o relator da chamada Lei de Responsabilidade Fiscal dos clubes, né, do futebol. Obrigado, deputado, pela sua presença. Satisfação foi toda minha. Prazer estar ao lado do deputado Luiz Paulo. E dizer o seguinte, falamos sobre futebol, só não falamos sobre as escalações e os gols aí que a nação quer ver nesse ano, se Deus quiser. E esqueceu os 7-1, né? Pelo amor de Deus. Esqueceu os 7-1. A gente tem que devolver isso na Copa de 18 na Rússia. Mas está um pouquinho difícil. Vamos ver se isso vai ser possível, né? Somos todos a pátria de chuteiras. É verdade, é verdade. Bem, mas para você também assistir o programa, você pode ver pela internet no www.tvalerge.tv e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerge.tv. TV Alerge, a TV do povo fluminense.